Hoje nosso vídeo é sobre ginecomastia. Uma dúvida frequente é o que é ginecomastia? Esse termo a gente utiliza quando ocorre o crescimento de mamas em homens. Quando a gente tem um crescimento do padrão glandular do homem, a gente chama de ginecomastia. Quando tem um crescimento desse tecido mamário às custas de um tecido gorduroso, existe um outro termo que a gente gosta de utilizar, que é a pseudoginecomastia, ou uma ginecomastia falsa. Também pode ser chamada de lipomastia. Na verdade, as duas condições normalmente acabam ocorrendo junto. O padrão normal é ter o aumento da glândula mamária e do tecido gorduroso nos homens. Pode acontecer tanto em adolescentes quanto em adultos. A gente precisa então identificar qual a causa, por que está ocorrendo esse crescimento mamário. Existe, na verdade, condições chamadas fisiológicas. A gente pode ver um aumento mamário, por exemplo, em recém-nascidos. A gente pode ver na adolescência, quando existe uma alteração hormonal ali proveniente da própria adolescência, e nos idosos. A gente precisa descartar outras condições secundárias. Pode ser causada por medicações, então ver quais são esses remédios que esse homem está utilizando e se não está interferindo, na verdade, na cascata hormonal, né, desse homem e produzindo mamas. Pode ser causada por tumores do testículo, tumores cerebrais, doenças da tireoide, do fígado. Tudo isso, então, precisa ser investigado para descartar, porque a gente não pode, na verdade, tratar da ginecomastia sem pensar nessas causas. Quando a gente descarta todas essas causas, a gente acaba ficando na causa idiopática, ou seja, sem explicação. Ali que eu levo, na verdade, hoje, muito em questão, porque a gente tem notado muito adolescentes com ginecomastia que antes não era um grande número, como vem aparecendo hoje nos consultórios. Então a gente acaba precisando ver novamente, será que a alimentação desses adolescentes não está interferindo e causando esse distúrbio? Muitas vezes, toda essa desregulação é hormonal. Se o paciente acaba sendo mais obeso, mais gordinho, ele tem mais gordura, acaba estimulando muitas vezes uma enzima chamada aromatase, e essa testosterona pode acabar se desviando do eixo e produzindo mais estrógenos, com isso desenvolvendo a mama nesses meninos. Então, de nada adianta a gente fazer uma cirurgia de correção dessa ginecomastia se a gente não tratar a base. Muitos casos fisiológicos, né? Ou seja, na adolescência, ali por volta dos 12, 13 anos, quando o adolescente acaba se desenvolvendo, produzindo mais testosterona, crescendo e comendo direito, ele se resolve, é só um período passageiro. Porém, quando a mama já está presente, a gente acaba precisando fazer uma cirurgia. Então, depois de resolvido esse problema, se é a causa secundária e o paciente persiste com o aumento mamário, a gente acaba indicando a cirurgia que, se for somente o nódulo, a ginecomastia chamada verdadeira, né, que existe um aumento da glândula, a gente pode fazer uma incisão pequena e remover aquele segmento, aquela glândula ali, que não é normal ter aquele nódulo na mama. Quando existe um acúmulo gorduroso junto, muitas vezes se indica uma lipoaspiração junto. Existe uma classificação, na verdade, dependendo do aspecto do exame físico. Então a gente consegue ver, por exemplo, na classificação da ginecomastia, basicamente o grau inicial é quando existe um aumento da mama sem nenhuma flacidez, normalmente um aumento pequeno. No grau 2, muitas vezes a gente subdivide em grau 2A ou grau 2B. Já existe um aumento um pouco maior, no início, no A, com menos flacidez, ou seja, não tem flacidez de pele, e no grau 2 já existe um pouquinho de flacidez.
E no grau 3 é quando, além do aumento, existe uma flacidez de pele, ou seja, a mama já tem um caimento. O tratamento é diferente dependendo, então, dos graus de ginecomastia. Como a gente falou, no primeiro e no segundo grau inicial, a gente acaba podendo fazer uma cirurgia mais localizada, somente com uma lipoaspiração e uma incisão pequena, normalmente periareolar. Já num grau um pouquinho maior, num grau 2C, a gente precisa remover um pouco de pele. E no grau 3, quando já tem bastante flacidez de pele junto, a gente acaba precisando remover essa pele. Para isso, existe cicatrizes técnicas diferentes, dependendo desse grau, que pode, muitas vezes, resultar em cicatrizes um pouquinho maior, seja no sulco mamário, ou seja até em cicatriz vertical, que a gente normalmente evita fazer a cicatriz em T invertido, como se faz, por exemplo, numa redução mamária feminina, para não estigmatizar aquele menino, aquele homem que tem, na verdade, a mama e vai precisar passar por um período cirúrgico. Então, a gente explica, na verdade, para o paciente como que vai ser a cicatrização final. A gente sempre tenta fazer a menor cicatriz possível, porém, se o paciente tem uma mama muito grande, como se fosse um aumento mamário grande e vai precisar reduzir muito tecido, a cicatriz final acaba sendo também grande. Então, vamos tentar resumir como é que fica as cicatrizes, né? Então, a cicatriz inicial, quando não tem excesso de pele, normalmente é a cicatriz de Webster. É uma cicatriz em volta da areola. E existe, na verdade, outros tipos de cicatrizes, como mencionei, que é a cicatriz vertical, em T horizontal. A gente pode, muitas vezes, acabar tendo esse resultante de cicatrizes maiores, dependendo da flacidez de pele. Normalmente é uma cirurgia muito gratificante, porque acaba mexendo com a autoestima desses homens. O paciente masculino com excesso de mama não quer tirar a camisa, não quer jogar futebol na praia. Então a gente consegue alcançar bons resultados, né? E com uma recuperação tranquila. Normalmente o cuidado principal do pós-operatório é para não desenvolver um sangramento. Como a gente vai acabar diminuindo aquele tecido mamário, aquele espaço que ficou, a pele acaba precisando grudar. E naquele espaço vazio pode acumular, na verdade, uma coleção de sangue ou de seroma, e aí a gente acaba precisando ter um cuidado de não fazer movimentos bruscos, fazer uma compressão com alguma faixa, e normalmente esse período de recuperação varia em torno de 2 semanas a 3 semanas. É indicado, quando feito uma lipoaspiração complementar, fazer as drenagens linfáticas com o fisioterapeuta para adequar a melhor forma aquele processo cicatricial, para não ter retrações, para ter, na verdade, uma pele lisa, né, sem problemas de irregularidades, nódulos, e aí o paciente consegue retornar às suas atividades físicas, laborais e uma vida normal por volta de 30 a 45 dias. Então, se você tem mais dúvidas a respeito de ginecomastia, deixe abaixo aqui do vídeo que a gente vai procurar responder todas as suas questões. Um grande abraço e até a próxima.